Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui participando desse debate, que é imensamente rico para todos nós, e também a possibilidade de estar representando, através do meu trabalho, as discussões que nós temos no nosso laboratório. Então, nesse sentido que eu gostaria que fosse interpretada a minha fala, como um percurso feito coletivamente. Bom, e eu acho que tem tudo a ver a questão que eu vou apresentar para vocês com algumas das questões que já foram levantadas na mesa, sobre esse recobrimento entre urbanidade, cidade e cidadania. E eu gostaria de ver isso a partir do nosso lugar de trabalho no laboratório, que é a linguagem. Então, eu vou propor, a partir de algumas análises de enunciados que circulam na cidade, seja através de um suporte tecnológico específico, como um painel eletrônico na rodoviária de São Paulo, por exemplo, ou seja, como textos veiculados pela mídia, enunciados que, de alguma maneira, estão interpretando o que é o espaço público e de que maneira os sujeitos se inserem, se inscrevem nesse espaço público. E, para fazer essa apresentação, eu gostaria de pensar essa relação entre urbanidade, cidade e cidadania a partir de uma oposição que eu vou trabalhar como produtiva, oposição produtiva e paradoxal, entre o ser citadino e o ser cidadão. E vocês vão ver na minha apresentação, e sobretudo na maneira de fechar provisoriamente esse texto, uma maneira de, a partir dos enunciados que eu trabalho, isto é, o que está circulando na cidade, como imagem da cidade, como imagem do sujeito no espaço público e do cidadão na cidade, bom, uma questão que eu colocaria, uma contestação que eu colocaria a essa questão, né? Bom, o que é então cidadania nessa cidade, que aparece definida a partir do conceito de urbanidade, do urbanismo, como foi posto aqui, né? Eu pediria, se vocês podem, por favor, repartir para poder acompanhar a apresentação. E eu vou fazer essa análise dos enunciados a partir da questão que me interessa enquanto pesquisadora do laboratório, que é a questão dos camelôs. E eu concordo com a Ana no sentido que sim, há uma camelofobia, e as análises de enunciados que eu vou fazer vão tentar, de alguma maneira, desenhar por onde que passam os sentidos dados a essa presença dos camelôs na cidade. Então, neste trabalho, eu quero focalizar a delimitação de mecanismos de inclusão e exclusão dos sujeitos sociais no espaço público urbano, observando o funcionamento da ordem do político e do jurídico nos processos de definição, categorização e silenciamento da alteridade produzidos pelos diversos discursos sobre a questão dos camelôs. Vamos trabalhar assim os processos de identificação através dos quais os indivíduos se constituem sujeitos urbanos na clivagem entre citadino e cidadão produzida pelos processos de simbolização do espaço. E para desenvolver a minha reflexão, vou centrar essa análise sobre dois recortes do espaço público urbano. Um terminal rodoviário, no caso do Tietê, e a rua, tá? A rua, em geral, o espaço da rua. Bom, começando pelo terminal rodoviário do Tietê, observemos o funcionamento do painel eletrônico situado na sala de espera no primeiro andar. O texto que segue é veiculado por esse meio, junto com mensagens publicitárias que aparecem intercaladas. Então, é o primeiro texto que aparece no handout que vocês têm, e eu gostaria de falar, bom, isso é um painel eletrônico que está claramente visível para todos os que passarem pelo primeiro andar do terminal rodoviário de Tietê, e as mensagens que vocês têm, bom, cada bloco, por exemplo, o painel rodoviário recomenda, senhor usuário, colabore com a segurança, não dê esmolas, faça suas doações em instituições de caridade, isso seria um bloco. Então, eles aparecem intercalados por publicidades. Bom, é sobre esse primeiro texto que eu vou trabalhar a questão do espaço público. Então, vamos ler o texto. Painel rodoviário recomenda, senhor usuário, colabore com a segurança, não dê esmolas, faça suas doações em instituições de caridade. Importante, cuidado com estranhos quanto a danos físicos, financeiros e morais. Se abordado, peça ajuda a seguranças.
Senhor passageiro, utilize táxis credenciados, evite serviços estranhos no terminal. Painel da rodoviária em contato direto com seu consumidor. Atenção, colabore com a segurança, não comercialize com ambulantes, colabore com a limpeza do terminal. Bom, esse texto foi... eu peguei esse texto em abril de 97, mas acredito que não tem mudado. Bom, a pergunta que se coloca é que recorte esse texto produz para constituir seu destinatário no universo de leitores potenciais configurado pela multidão que circula pelo terminal. De que maneira esses recortes significam o espaço público do terminal? Observemos que o texto procede por sucessivos recortes cada vez mais restritivos. Senhor usuário, senhor passageiro, seu consumidor. Esse leitor ideal, assim delimitado, não coincide com outros leitores potenciais das mensagens do painel. Há uma separação bem delineada entre usuário, passageiro, consumidor e os estranhos. Separação está presente no texto como evidência que não precisa ser definida ou explicitada. Cuidado com estranhos quanto a danos físicos, financeiros e morais. Caberia perguntar, considerando as condições de produção do texto, pelo objeto de referência indiciado pelo substantivo estranho. Quem são os estranhos? Estranhos para quem? Estranhos em que sentido? Se partirmos do significado dicionarizado da palavra, segundo o novo dicionário Aurélio da língua portuguesa, estranho significa, enquanto adjetivo, 1, fora do comum, desussado, novo, anormal. 2, que é de fora, externo, exterior, estrangeiro, alheio. 3, singular, esquisito, extraordinário, extravagante, excêntrico. 4, misterioso, enigmático. E enquanto substantivo, significa indivíduo que não conhecemos, indivíduo que não pertence a uma corporação ou a uma família e, numa acepção pouco usada, indivíduo estrangeiro. Num contexto como o do terminal rodoviário metropolitano, pelo qual circulam milhares de pessoas diariamente, estranhos são todos os indivíduos que, estando no terminal, não acompanham o leitor, isto é, lhes são desconhecidos, externos, alheios. Dessa maneira, seguranças, pessoal da limpeza, taxistas, vendedores de lojas, dos guichês de empresas transportadoras, de carrinhos de alimentos, carregadores, mendigos, ambulantes e outros passageiros, todos são estranhos. Porém, o texto opõe estranhos a seguranças. Cuidado com estranhos, se abordado, peça ajuda a seguranças. E como vimos acima, a senhor usuário, senhor passageiro, consumidor, ou seja, o próprio leitor recortado pelo texto. Portanto, não basta ser desconhecido para ser estranho, precisa ser de fora. De fora do quê? Qual seria o dentro? Ou, retomando o verbete do Aurélio, qual seria a família ou corporação? Senhor passageiro, utilize táxis credenciados, evite serviços estranhos no terminal. Aqui, a oposição se estabelece entre táxis credenciados e serviços estranhos no terminal. Observe-se o paralelismo da construção, reforçando a oposição. O usuário passageiro consumidor, isto é, o leitor destinatário do painel, qual gesto que o identifica como pertencente à família ou corporação? Porque, veja, nesse enunciado, estranho-se aquele que não está credenciado no terminal. Qual o traço que individualiza o usuário passageiro ou consumidor como não sendo de fora? Seria ele credenciado? Interessante observar como, a partir das mensagens aparentemente singelas do painel informativo, entre aspas, se projeta sobre o espaço público do terminal rodoviário uma organização jurídico-administrativa que supõe a existência de uma instância que gerencia o direito à permanência no local. Assim, o leitor é constituído enquanto usuário legítimo por uma ordem que deixa sem direito aqueles não reconhecidos pelo texto como destinatários. Poderosa escrita esta que, na sua volatilidade, impõe leituras de exclusão. E aí a tua citação do legível, eu acho que tem tudo a ver. Porém, o texto do painel se apresenta transparente, claro, preciso. Noutras palavras, o recorte por ele realizado irrompe como evidência, como efeito de preconstruído. A nomeação estranhos, ao mesmo tempo que recorta e interpreta a realidade a qual se refere, apaga esse recorte interpretativo, naturalizando o processo de designação. As coisas reclamariam e imporiam seus nomes como simples rótulos ou etiquetas identificatórias. Isto é, todo mundo sabe o que é e quem são os estranhos.
Encontramos, assim, um ponto de deriva onde o enunciado se abre para a interpretação. Se pensarmos a relação de referência como uma relação estabelecida no acontecimento enunciativo, a partir do cruzamento do enunciado com seu espaço de memória, podemos interrogar-nos sobre quais discursos permitem interpretar a nomeação e assim identificar o objeto de referência apontado pelo nome estranhos. Em outras palavras, que discursos são apagados para que estranhos possa funcionar no efeito de evidência por oposição usuários, passageiros, consumidores, delimitando um espaço de exclusão. Bom, continuando com o painel. Senhor usuário, colabore com a segurança. Não dê esmolas, faça suas doações às instituições de caridade. Atenção, colabore com a segurança, não comercialize com ambulantes. Observamos na articulação das frases, não dê esmolas, faça suas doações. Bom, o que tem? Em princípio, dar esmolas e faça suas doações poderiam aparecer como ações semelhantes que podem se substituir reciprocamente. Porém, não é o caso do texto que analisamos. Esmola e doação não se substituem, não são igualmente legítimos. Dar esmola é errado, fazer doações é certo. Certo ou errado em relação à segurança do terminal. Por quê? O enunciado subentende uma ameaça implícita identificada com os destinatários desses atos solidários. Instituições de caridade não seriam uma ameaça, já que somos incentivados a interagir com elas. No entanto, não é o caso de quem recebe esmola, sujeitos estes estrategicamente elididos no texto apagados. Não dê esmolas, a zero, não aparece explicitado. Quais são as articulações que permitem produzir a linearidade do texto na sua sequência? Que relação significa a simples justaposição das frases representada pelo ponto e vírgula na grafia? E aqui nos surpreende um silogismo incompleto que funciona como cola interdiscursiva. Se você der esmolas, se você comercializar com ambulantes, você não colabora com a segurança. Interessa observar que a premissa maior que fornece sustentação lógica para a implicação, se X, então Y, não aparece explicitada. Funciona como não dito consensual, como um pensamento lateral, já reconhecido por todos, que é evocado na articulação das frases. Dar esmolas, comercializar com ambulantes é inseguro. Essa seria a premissa que está sendo silenciada. Encontramos, assim, outro ponto de deriva, onde o texto convoca o não dito a partir do qual suas articulações se impõem como evidência. Sentidos não ditos que produzem exclusão, pois é através da premissa que fica subentendida que se definem as premissas a partir das quais se identificam os sujeitos. Se lembrarmos que o enunciado hipotético, como aquele se então, pode ser parafraseado por um enunciado universal do tipo: todos os que derem esmolas, comercializarem com ambulantes, não estão colaborando com a segurança. E se observarmos que este enunciado, todos os que, pode ser parafraseado por um outro equivalente, aquele que der esmolas, comercializar com ambulantes, não está colaborando com a segurança, percebemos então o funcionamento desses enunciados na produção recorte de um lugar de identificação para o sujeito se constituir em relação ao espaço público urbano, no caso do terminal rodoviário. O você, usuário, passageiro ou consumidor, delimitado na relação dialógica, painel em contato direto com seu consumidor, se constitui a partir do todos os que, das evidências de um conhecimento de validade universal, do consenso, e toma posição via identificação com aquele que, da interpelação jurídica, aquele que fizer tal coisa será punido. A premissa silenciada fornece o crivo ideológico para a identificação. Sujeitos credenciados, comportamentos corretos, leitores ideais, usuários legítimos, versus estranhos ao terminal, comportamentos de risco, leitores excluídos. Processos de identificação, práticas de exclusão. Sentidos todos condensados na materialidade significante de uma vírgula, de um ponto, de uma justaposição. Assim, o olhar do leitor é tomado pelo efeito de linearidade do texto, que procede por sucessivos recortes e articulações que chamam o leitor a ocupar seu lugar enquanto sujeito urbano. Enquanto usuário, não dê esmolas, cuide-se de estranhos, peça ajuda às seguranças. Enquanto passageiro, utilize táxis credenciados, evite serviços estranhos no terminal. Enquanto consumidor, não comercialize com ambulantes. Assim, chama-se o sujeito a ocupar o lugar da individualização, do isolamento, do medo e, sobretudo, da responsabilidade. Você é responsável pela segurança, pela limpeza, pelo terminal, pela cidade.
Podemos, então, interpretar o funcionamento do painel no espaço público da rodoviária como um processo de naturalização das injunções que constituem a identidade do sujeito urbano leitor a partir de oposições dicotômicas de ordem jurídico-administrativa. Esse processo de naturalização silencia também as interpretações outras que contestariam as evidências a partir das quais o painel produz num batimento só o gerenciamento do espaço e a legitimação dos sujeitos que ocupam. Voltemos ainda sobre o enunciado. Cuidado com estranhos quanto a danos físicos, financeiros e morais. Se, por um lado, como já vimos, é a ordem do jurídico-administrativo projetada sobre o espaço público do terminal, que vai se colocar como a discursividade que recorta e interpreta os mecanismos de inclusão e exclusão dos sujeitos, enquanto os usuários legítimos do terminal, por outro lado, esse enunciado se inscreve numa outra discursividade que mobiliza o campo das coisas a saber, isto é, o campo do ordinário do sentido, que permite ao sujeito significar o cotidiano da sua existência num mundo semanticamente formal. Estou citando Péchet. Segundo Péchet, as coisas a saber representam tudo o que arrisca faltar à felicidade, e no limite a simples sobrevivência biológica da espécie, do sujeito pragmático, isto é, tudo o que o ameaça pelo fato mesmo que isto exista. Há então coisas a saber, conhecimentos a gerir e a transmitir socialmente. E, usualmente, o Estado, a família e as instituições têm esse encargo. Essas coisas a saber seriam descrições de situações, de sintomas e de atos a evitar ou a efetuar, associados às ameaças multiformes de um real do qual ninguém pode ignorar a lei. Gostaria de propor o enunciado cuidado com estranhos como uma dessas coisas a saber gerida principalmente pela família. Quem não escutou na sua infância os enunciados cuidado com estranhos, não conversa com estranhos, não aceita doce de estranhos, não vá com estranhos, etc., etc. Assim, vou interpretar este enunciado como uma metáfora da passagem do privado para o público na nossa cidade, na nossa sociedade. O ato falho é significativo. Ele delimita a fronteira instável e sempre ressignificada entre esses dois espaços e sinaliza a inscrição do sujeito nas discursividades que interpretam e constituem o espaço público urbano. Enquanto metáfora, esse enunciado já representa um gesto de interpretação que define o social para a nossa formação social. Enquanto metáfora também permite deslocamentos e deslizes através dos quais os diversos discursos fazem trabalhar a fronteira interna desenhada entre o eu privado e sua inscrição social na relação com a alteridade. Desta maneira, estranhos será substituído por outros significantes trabalhados pelo político, pelo jurídico, pelo econômico, que reinterpretam e movimentam essa sutil fronteira interna. Sem esquecer que a própria metáfora já é feita dessas mesmas ordens discursivas, significando social para a nossa sociedade burguesa e urbana. Desta maneira, se estranhos no espaço do terminal se define como não credenciado, opondo-se a credenciados, organização jurídico-administrativa, e a usuário-consumidor, organização mercantilista, gostaria de observar agora como o espaço público da rua é recortado a partir do deslize da metáfora para os significantes ilegal, marginal, clandestino, através dos quais a mídia retoma as diversas discursividades que trabalham as fronteiras internas do espaço público. Quando se identifica os camelôs como um problema para a cidade, isto é, como os corpos estranhos dos quais o corpo social identificado com a cidade deve se defender, estranhos é significado em relação à legalidade, definida principalmente a partir das categorias de um discurso de normatização ou ordenamento do econômico na sociedade. Assim, o fazer dos camelôs é avaliado a partir de categorizações que não contemplam a especificidade de sua prática. Este desajuste é interpretado como falha em fração dos camelôs, é um desajuste dos camelôs frente à regulamentação econômica vigente, e não como falha ou falta da própria regulamentação. No caso, estaria se evidenciando um desajuste da legislação em relação às práticas sociais e econômicas reais de mais de 70% da população economicamente ativa. Desta maneira, temos uma sobredeterminação dos discursos sobre o espaço urbano por um discurso econômico que opõe economia formal e economia informal, com reconhecimento de legitimidade jurídica somente para o primeiro tipo. As sequências 7, 8 e 9, que analisaremos separadamente, mostram esse funcionamento. Em 7,
A proposta do diretor da CETEC de retirar os camelôs da rua e colocá-los em um shopping popular não foi aceita pelos empresários informais. Segundo eles, a transferência para o novo local é algo que deve ficar como opção para os camelôs que queiram ir. Para eles, a mudança do comércio informal para um local fechado resultará na queda das vendas dos camelôs. Em 7, observamos o enfrentamento de duas posições que, embora sendo ambas sobredeterminadas pelo funcionamento do discurso econômico, opõem fiscalização e intervenção do Estado à livre concorrência do mercado. A proposta do órgão fiscalizador, a CETEC, consiste em normatizar a prática econômica urbana dos camelôs, projetando sobre ela categorias definidas para práticas regulares e regularizadas da economia formal, shopping e empresários. É interessante observar que, no confronto de posições, a posição dos camelôs se apropria do discurso liberal econômico e reverte suas categorias fundamentais, isto é, liberdade do indivíduo e liberdade do mercado. Deve ficar como opção para os camelôs que queiram ir. E a lógica do lucro, relação custo-benefício. A mudança do comércio informal para um local fechado resultará na queda das vendas. Contra o ordenamento jurídico-administrativo que constrói e sustenta o Estado, paradoxalmente, na defesa desses mesmos interesses, basta pensar hoje no direito oficial e na defesa que ele faz da reforma das leis trabalhistas. Então, o que eu estou dizendo é que o próprio discurso da economia e o discurso liberal econômico é usado nos camelôs para ressignificar esse querer caracterizá-los a partir de práticas já regularizadas pela economia. Em outras palavras, o espaço da ilegalidade, configurado pelo funcionamento jurídico-administrativo de um certo discurso econômico, é contestado a partir de um princípio de legitimidade que se sustenta nos enunciados fundadores desse mesmo discurso. Temos a identificação cidadão livre e empreendedor e a oposição legal legítimo, trabalhando a inclusão do sujeito no espaço público da rua e sua definição em relação ao direito à cidade. Em 8, chegamos ao ponto de quem paga não tem direito de usar pelo que paga e os que não pagam têm seu direito resguardado. Poucas pessoas sabem, mas os locais ocupados pelos camelôs já são fruto de compra e venda dos pontos, ou seja, alguns comercializam tais pontos como se fossem lojas comerciais. Em 8, o fiel que inclina a interpretação para o espaço da ilegalidade se identifica com a redefinição do econômico a partir de sua regulamentação jurídico-administrativa, privilegiando, sobretudo, a relação do indivíduo com o Estado, sem mediação das instâncias sociais do mercado. A legalidade se identifica com o pagamento em dia das cargas tributárias, e esse é o único espaço para a constituição e reconhecimento dos direitos e garantias individuais, especificamente em relação ao espaço urbano. Chegamos ao ponto de quem paga não tem direito e quem não paga tem seu direito resguardado. Temos, então, a identificação cidadão-contribuinte. E 9. A Prefeitura de Nova York acaba de lançar um projeto inédito que eu saiba na história das cidades, a privatização das calçadas. Quem, por exemplo, ficar com as da Quinta Avenida vai poder explorá-las comercialmente, tendo como obrigação mantê-las limpas, livres de buracos e, penso eu, de camelôs e afins. Por certo, a segurança dos espaços vai ocorrer normalmente, garantindo um passeio mais tranquilo e livre de gatunos e tais. Na mão da iniciativa privada, podemos ter, enfim, espaços sem buracos, com painéis de informações, bancas e jornais espaçosas e outros serviços que fazem bem à nossa vida. Em 9, já observamos esse discurso econômico, jurídico, administrativo se projetando sobre o espaço urbano para delimitar espaços de legalidade que coincidem com a organização privatização do espaço público para especulação imobiliária e exploração comercial. Aqui o deslocamento se dá para a interpretação do espaço público como produto e o cidadão como consumidor desse produto. Retomando as análises, gostaria agora de focalizar a atenção no funcionamento desses recortes interpretativos em relação à projeção de espaços de legalidade e ilegalidade. Quando a oposição se dá entre quem paga impostos e aqueles que nada pagam, a fronteira que define o direito à cidade é colocada entre legalidade e ilegalidade e não tem um terceiro termo. Quando a oposição se dá entre economia formal e informal, o que não se sobrepõe com a questão dos tributos, do pago de tributos, podemos observar os traços do funcionamento de um espaço intermediário entre legalidade e ilegalidade. Abre a possibilidade do reconhecimento de uma situação de fato contrária à legislação vigente e de seu acolhimento na ordem jurídica e, portanto, na legislação,
via regulamentação específica que contempla o estatuto diferenciado dessa situação. É o espaço da clandestinidade, segundo os próprios termos jurídicos. Em ambos os casos, a prática proposta para o controle das atividades desviantes é fiscalização e punição monetária, incluída a remoção ou realocamento das instalações. Porém, ainda na mídia, encontramos um recorte onde legalidade e legitimidade de inserção do sujeito no espaço público se opõe à marginalidade e criminalidade, produzindo um deslize do campo do econômico para o campo do direito penal. Ilegalidade se identifica com banditismo e, a partir dessa identificação, se justificam ações de repressão, incluída a utilização da força policial, que são as sequências 10 e 11. A diretoria da CT, que registra um boletim de ocorrência contra Belo por incitação à baderna. Polêmica envolve comerciantes e camelôs. Lojistas alegam que local nobre da cidade pode se transformar em um novo Paraguai, em um ponto de banditismo. Há todo tipo de gente neste meio. A oposição, então, aparece colocada entre legalidade e marginalidade, não vendo a possibilidade de conversão do caso desviante como na posição anterior. Isto é, ilegais podem vir a se enquadrar no ordenamento econômico, jurídico ou administrativo. Clandestinos podem vir a ter seu estatuto reconhecido. Porém, marginais são excluídos da sociedade com o uso da força de repressão do Estado. A possibilidade de conversão e mudança de estatuto não tem espaço reconhecido na sociedade, mas fora dela, no sistema penitenciário. Bom, eu vou pular os últimos exemplos, eu vou logo para as conclusões. Eu diria que, nessa análise que eu estou fazendo, perpassando esses enunciados, observamos a delimitação de diferentes categorizações do estatuto jurídico da presença e atividade dos camelôs em relação ao espaço público da cidade, produzidas em diversos discursos sociais. Essas categorizações produzem, dessa maneira, diferentes recortes na interpretação do espaço urbano e do direito à cidade. Retomando o posto acima, considero esses recortes como gestos de captura do espaço urbano, onde, ao mesmo tempo em que o espaço urbano é interpretado a partir de diversas ordens discursivas que configuram sua organização territorial e jurídica, ele fornece a base material, enquanto lugar sempre já interpretado por uma memória, para a constituição e identificação dos sujeitos urbanos que inscrevem nele suas práticas. Vimos também como a metáfora estranhos, nas suas evidências interpretativas, que aparecem subentendidas no texto do painel, aparecem explicitadas nos diversos discursos que, retomados pela mídia, interpretam a questão dos camelôs em relação ao espaço público da rua. Assim, ilegais, marginais, clandestinos opõem-se aos cidadãos identificados com o campo da legalidade. Nessa circulação de significantes e gestos interpretativos, observamos a ordem do político, do jurídico e do econômico perpassando o espaço urbano e o cotidiano dos sujeitos na sua inscrição na cidade. Discursividades que chamam o sujeito a ocupar seu lugar no tecido urbano, reduzindo cidadania a ser um cidadino bem comportado. Fazendo ainda deslizar a metáfora, proponho parafrasear o diáfano enunciado da nossa infância, cuidado com estranhos, pelo seguinte enunciado opaco: estranhos, cuidado com cidadãos. Bom, era isso que eu tinha para dizer. Eu, na verdade, assim, vou tentar amarrar algumas coisas, né, colocar uma questão que também me faz pensar atualmente, né, a partir do meu trabalho, e aí vou estar abrindo tudo, porque senão se a gente vai alongar muito, vai haver espaço para debate, né, para nosso horário, eu gostaria de retomar, assim, basicamente, né, a questão da exclusão, aí, do trabalho da Mônica traz muito forte, né, como trazendo a questão do apagamento. Pegar também na exposição da Ana a questão que ela coloca do consenso como também um lugar de apagamento e tentar pensar a questão da exclusão, a questão do consenso, como fica isso na relação com a violência, né? Dá para a gente pensar a violência também como um espaço de apagamento? E aí me chamou bastante atenção quando o Luiz Antônio fez referência aos homicídios múltiplos, né? Porque isso traz uma questão muito forte para o domínio do jurídico, né? Então, pensando a cidade, né? A questão da urbanização
traz um político que está sendo gerido juridicamente, e aí a Mônica, né, em toda a exposição dela também, traz isso de uma forma bonita, mostrando esse espaço jurídico-administrativo que é atribuído mesmo, né, aos cidadãos. Quando a gente pensa, então, a questão do político, né, como um domínio de possibilidade de relações, a gente poderia estar pensando, bom, como fica a violência nisso? Né? A violência, ela sempre vista como uma transgressão, né, a questão da legalidade. Então, quando a gente pensa a questão do político na cidade, na perspectiva dessa gestão que é feita pelo jurídico, a gente não há como escapar da questão da legalidade e da ilegalidade. E aí eu acho uma coisa importante, a violência pensada nessa relação com a legalidade, ela vai estar sendo vista como transgressão, né? E, nesse sentido, a gente pode, então, levar a discussão para formas de você eliminar, digamos, a transgressão, ou minorar isso, ou transformar isso em alguma coisa não, né, tão contundente, tão forte. Por outro lado, se a gente pensa a legalidade na relação com a ilegalidade, né, a Mônica também traz isso fortemente, mas a questão da ilegalidade, eu acho que permite aí um outro viés para a gente estar entrando na questão da violência, que eu acho que pode ser interessante. Porque, então, você pode tomar a ilegalidade como a oposição à legalidade, né, como aquilo que não está dentro da legalidade. Mas a ilegalidade também permite pensar uma outra questão, que aí o meu trabalho com o espaço do assentamento trouxe de uma maneira muito forte, que para mim ainda é uma questão que se coloca e que eu acho importante, gostaria de estar trazendo para o espaço do urbano, que é justamente você ter, quando você pensa a ilegalidade, uma transcendência da ilegalidade, né? Quando você fala na transgressão da legalidade, você fica no espaço daquilo que deve ser punido, daquilo que deve ser suprimido. Se você vai para a questão da ilegalidade, enquanto alguma coisa, por exemplo, você não tem o legal ali, mas você tem espaços, e aí volta a questão do coletivo, por exemplo, do homicídio múltiplo, que eu acho que o Luiz Antônio, né, trouxe também de uma maneira muito interessante. Tudo aquilo que é múltiplo, né, que vai levar a relação com o coletivo, vai fazer com que o espaço, nessa gestão jurídica, comece a mostrar a sua fragilidade. E justamente ao mostrar essa fragilidade, né, aquilo que juridicamente se pode dar conta, né, no espaço urbano, né, em toda essa questão de gerir o político, você tem aí um irrompimento, digamos, né, daquilo que o jurídico não pode dar conta, que é tudo que vai em direção ao coletivo, que vai sair do domínio do individual na relação com o jurídico, né? Então, justamente nessa... se a gente olhar a violência, né, como um lugar onde talvez a gente pudesse dizer há um apagamento do político, por outro lado, ela é um lugar também onde você tem uma possibilidade de visibilidade da fragilidade do jurídico, né? Dessa gestão jurídica que se faz, porque cada vez mais nos problemas políticos você tem o que? O social enquanto algo que está cada vez escapando, né, daquilo que se segura, né, daquilo que se dá conta de segurar no âmbito da individualidade. Quer dizer, você tem as questões coletivas vindo de uma forma muito forte, né, e você tem os camelôs, todos os movimentos, né, o que a Ana faz referência também, são questões que se colocam, eu acho que tentando sair da questão da individualização também, né. E se você, então, vai, né, faz essa relação com aquilo que está escapando, né, daquilo que é segurado sempre pelo individual, nessa relação com o jurídico, você teria, na violência, eu acredito, uma possibilidade de ver não só um lugar, né, para ser abafado, para ser fechado, aquilo que deve ser suprimido, e aí todo o discurso que a gente tem, principalmente nessa época de campanha, né, de você... colocar a polícia na rua e tudo isso, mas de um espaço possível de trabalho aí, onde as questões políticas, né, poderiam realmente ter uma consideração, eu acho que uma relação, elas estão sendo colocadas de uma forma para permitir realmente uma mudança e um deslocamento.
né? Então né, eu estaria propondo assim, abrir a questão do debate nessa perspectiva de estar olhando a violência a partir de um espaço de possibilidade de mudança e não só de algo a ser recalcado aí, né? Mas como um espaço interessante, inclusive porque ele traz à tona uma fragilidade muito grande, que é essa relação tão difícil, né, daquilo que sai do individual e vai para o coletivo. Tá? E eu abro para o público, né, para a mesa estar se colocando, e aí a gente pode iniciar essa discussão. Eu vou tentar, né, embora não conheça por nome muita gente, mas vou tentar aqui fazer uma... não sei, de alguma forma, né, para a gente ter minimamente um controle mínimo aí das falas aí, tá? Para a gente poder abrir. E a saída do silêncio é sempre difícil, né? Quebrar o silêncio. É que, só em relação ao que vocês colocaram, né? Eu senti assim, uma destruição, né? Você destruir um monte de divisões, um monte de lugares comuns, né? E ficou para mim assim, uma sensação que eu tenho uma sensação muito comum quando eu participo de debate, né? Que a gente coloca no lugar, né? Então, assim, o que tem de alternativa, o que dá para fazer, né? Porque eu sempre me coloco não só com pessoa que pensa, mas com o indivíduo que vive. Então você fez a crítica aos condomínios, etc., mas eu acredito que se desse possibilidade para qualquer pessoa, qualquer classe social, dentro da vida que ela vive hoje, se ela gostaria de viver num condomínio fechado, longe dos conflitos, eu acho que a maior parte das pessoas escolheria esse tipo de vida, porque hoje, viver na periferia significa, antes de tudo, estar sujeito a um número maior de violência do que um condomínio fechado. É uma realidade. Né? Então, assim, outra coisa, eu achei assim, formidável a sua análise, mas eu fiquei pensando no jornalista, no assessor, até na pessoa que escreveu esse texto, que tinha como missão informar o seu público, né, lá da rodoviária, de uma série de problemas. E como você faria? Você já pensou nisso? Como você faria esse texto? Para aquele público, né, sem não cair em nenhum tipo de crítica que você colocou, né? Até fiquei pensando assim, será que é possível, diante das condições que a gente tem, fazer um texto assim, né? Se não é possível, a gente fica numa situação complicada, né? Por exemplo, você tem que comunicar e não pode, né? Você tem uma missão de comunicar tem uma realidade, você tem que comunicar essa realidade para a pessoa, achar uma maneira de comunicar. E se você vai reproduzir uma realidade contraditória e injusta, qualquer coisa que você faça, como você vai comunicar? Né? Eu das coisas que foram colocadas, eu estou tentando imaginar como que eu faria esse texto. Né? E até agora eu não acho nenhuma saída, porque qualquer saída ela seria objeto dessa crítica que eu achei inteligentíssima e demolidora que você fez. Né? Bom, a Eni, né, gostaria de estar respondendo. Eu gostaria que a mesa mesmo se manifestar, só fazer uma observação em relação ao que ele disse, porque quando ele falou, se a gente tivesse opção, a gente viveria em condomínio que se afastaria, vamos dizer, da violência e tal. Eu acho que aí é que começa a questão. Do ponto de vista de uma observação desse sentido, no gesto mesmo de fazer um condomínio fechado, você está fazendo uma violência. É aí que eu acho que deve ser começado a pensar, isso a pessoa se sente segura porque ela se fechou num condomínio, mas o gesto de fazer é um gesto de violência, acho que em dois sentidos, né? Primeiro, porque ele cria justamente o sentido de que os estranhos ficam para fora. E isso cria, nesse que fica para fora, que é tido como estranho, o sentimento da necessidade da violência para poder ultrapassar esses limites. Isto é, o que é importante é ver a violência como um processo também. Aí que tá. Se você vê só como essa coisa parada, é violento quando faz isso, não, é violento também quando você fecha um condomínio. Você está fazendo um gesto social, de excluir gente, colocar para fora, etc. Isso vai ter uma resposta, isso vai ter um retorno. É isso que eu acho que as pessoas não percebem.
elas veem esse imediatismo, essa coisa de ver um produto, um gesto ali parado, e não ver o conjunto de relações que estão envolvidas, e de sentidos que estão envolvidos num gesto desse. Então, eu acho que é isso. E depois, a outra coisa aí, falando mais diretamente sobre isso, tem umas coisas que eu falar sobre ela falou que eu gostei muito nesse momento, só para juntar isso, né, para sair do imediatismo. Essa outra coisa também são as formas da violência. Isto é, eu acho que não existe só a violência, mas as formas dela. E as formas dela são constituídas, são trabalhadas nessas relações de alteridade e que tem aí, por exemplo, um incentivo à crueldade muito grande. Porque as pessoas, quando elas entram também num recinto, para usar as palavras, né, dos mediantes elementos de recinto, né, quando elas entram num recinto fechado, elas fazem um estrago muito maior. Porque elas estão sendo apeladas, vamos dizer, na violência interna delas, por um processo de exclusão que as tira já da dignidade possível, de qualquer outra coisa, qualquer outro valor possível. Você imagina, né, que só aqueles que estão dentro do condomínio tenham. Quer dizer, isso é gerador de violência do meu ponto de vista. Quer dizer, não no imediato, as pessoas se sentem seguras no imediato, mas a margem da violência vai aumentando, sem dúvida, do meu ponto de vista. Já é um gesto de interpretação do social, do político, do jurídico, etc. Então você faz um mundo e se esconde atrás dele e deixa os outros para fora. Tem aqui um pedido de palavra. Eu queria jogar uma questão para a mesa aí, sobre eu percebi uma abordagem que a gente vê de construir a cidade, e por trás de tudo a forma de produção vem muito, vem falando do consumo, mas a forma de produção capitalista, como é que se pensa uma cidade, nesse caso por celebrativa, né, harmônica, participativa. Então eu queria que vocês colocassem alguma coisa, que esses conceitos que estão tendo agora dessa modernidade de urbanização são conceitos que foram de forma de produção socialistas, conceito de participação, conceito de comunidade, alguns conceitos que estão tentando ser aplicados, eu queria só colocar, dentro de um sistema onde a competição e o lucro é o fundamental. Então, eu queria colocar essa questão, porque, a meu ver, a questão da violência, a questão desses conceitos fechados e a questão desse cidadão fechado, vem da gente não fazer uma pausa na questão da própria visão de mundo do processo de produção e de indivíduo de sociedade. Então, acho que aí é a questão fundamental a se colocar essa questão básica. Não que não se vá trabalhar a questão atual já da cidade, mas com perspectiva da questão do socialismo ou de uma... O socialismo mesmo, que onde todo mundo vem colocando mesmo a social-democracia mesmo, se colocasse um pouquinho nesse, talvez, nesse ponto. Bom, ele fez referência à questão da celebração e lançamento para você. Bom, essa é uma questão que me intriga também, na verdade, de como de como o neoliberalismo ele está conseguindo se apropriar de um conjunto de proposições que foram elaboradas com outra perspectiva social. Né? Na verdade, toda essa coisa da... como você próprio levantou, a questão da participação da comunidade, a questão da valorização de culturas específicas, a recontar a história de uma outra maneira, né? Quer dizer, todas essas propostas, elas são propostas que surgem ou de como é que se diz, de visões políticas elaboradas num determinado sentido, ou de uma determinada crítica radical de determinados comportamentos de estruturação do próprio capitalismo, né? Então, o que espanta ver é como essas coisas estão completamente hoje impregnadas, né, do próprio neoliberalismo, tanto que isso dá origem, e isso para mim é uma grande questão, de como diferenciar as práticas, né? Porque, de repente, é como se esse consenso discursivo do urbanismo, ele está meio que referenciado também, é como se fosse num consenso analítico da sociedade,
que vai dar origem a determinadas práticas que fazem com que sejam práticas absolutamente internacionalizadas. Então, assim, as mesmas pessoas que estão dando consultorias para refazer o Porto de Buenos Aires são as mesmas que estão no Rio de Janeiro, são as mesmas que estão em Salvador, são as mesmas que estão em outros países da América Latina. E, enfim, um modelito que foi meio que gestado na Europa, né? Então, de repente, é como se você tivesse uma uma anulação de uma densidade social que produz e constrói suas próprias perspectivas de ação, né, e de estruturação, para você ter uma generalização, uma banalização dessas coisas, que é algo que eu não sei, eu não tenho nenhum tipo de resposta muito formalizada para isso. Para mim é uma grande questão, é um grande espanto, né, de ver como essas coisas estão sendo criadas. E que eu acho que é importante perceber que, de um lado, essa nova forma de estruturação da economia, essa história da flexibilização de novos setores de ponta da acumulação, onde, inclusive, o setor da cultura, o setor dos serviços, é indicado como, digamos, o setor que poderia dar um fôlego ao capitalismo nos anos 90, nesse final de milênio, início de novo milênio, né? Algumas pessoas identificam que esse seria um setor que poderia, digamos, propiciar um novo arranque do capitalismo, pelo menos por um determinado tempo, o que tem como contrapartida, portanto, toda essa necessidade invasão da produção cultural e da transformação que a produção cultural está passando, né? Eu acho que uma das coisas que me espantou bastante nos últimos tempos foi também o Guia do Mecenato, né? Quer dizer, o Guia do Mecenato, que foi lançado, se não me engano, pelo Ministério da Cultura, qualquer coisa assim, e que, de repente, ensina como as empresas podem investir em cultura e, ao mesmo tempo, tirar uma parte da contribuição em imposto de renda. Era uma coisa que eu gostaria muito de ver como isso está funcionando efetivamente nesse manuseio de recursos, né, e de como esses recursos estão sendo apropriados. Eu ouvi uma história em Salvador que me espantou um pouco. Tem uma coisa que na área de arquitetura que chama decoração. E tem feito muito sucesso essa área, tem um mercado de trabalho crescente, etc. E se organiza anualmente uma exposição chamada Casa Cor, que é nacional, inclusive, que tem, né, suas representações locais. E quando eu vi no jornal o anúncio da Casa Cor, tinha lá toda a renda arrecadada será revertida em benefício de uma associação tal. Eu falei, que estranho, nunca imaginei que essa coisa fosse beneficente, né? Porque é caríssimo, inclusive, as pessoas poderem se localizar lá. Quando me disseram, não, isso aí é só para disfarçar, entendeu? É só para não ter nenhum desconto de imposto. Quer dizer, eu não sei nem se isso é verdade, já que está sendo gravado. Mas o que importa perceber é que há um tipo de utilização de recursos que seriam recursos públicos em última instância, porque deveriam ser coletivizados, sobre o qual eu imagino que se tenha bastante dificuldade de ter controle, né? E, por outro lado, eu só queria falar uma coisa para você que se baseou mais na questão do texto, mas eu acho que o problema não está em como escrever o texto. O problema está em como mudar a realidade. Porque se a realidade é assim, né, quer dizer, como é que você vai tratar dela de uma outra maneira? Então, eu acho que essas coisas têm que ir um pouco em conjunto e que incomoda mesmo esse tipo de coisa, né? Incomoda mesmo o fato de você ver acontecer uma série de coisas que, no fundo, apresentam pouca perspectiva. Mas acho que o nosso trabalho é um pouco esse, como é que se diz, é tentar, através da percepção ou através do entendimento de como a realidade está se estruturando, se instrumentalizar um pouco para perceber outros caminhos de mudança, né? Do contrário, é conformismo mesmo, enfim, aceitação sem crítica. Claro. A gente tem algumas discussões, mas acho que vou passar, acho que você coloca, a Mônica responde também.
Eu gostaria de responder à pergunta anterior, se você me permitir. Bom, como participante da mesa, eu diria que o que para mim é fascinante no trabalho que eu estou desenvolvendo com os camelôs é que eles colocam no espaço público aquilo ao qual você está se referindo, os conflitos necessários e produzidos por um tipo de organização das relações de produção que está em crise. Então, os camelôs são, por um lado, produto desse mesmo sistema que está posto ali, que estão tentando gerenciar a partir das ferramentas usualmente utilizadas. Repressão pela força policial, enquadramento nas categorias jurídicas já feitas, o que não está dando conta do recado. Não tem como fazer, nem via repressão, nem via enquadramento jurídico, resolver a questão dos camelôs. E eu acho que o que eles estão colocando com essa presença no espaço público é mostrar, de alguma maneira, que o espaço público, na sua maneira de significar, é também produto desse sistema de relações de produção que está posto ali. Então, e ali, indiretamente, eu respondo à tua pergunta. Você perguntou como que você faria o texto? Eu não faria o texto. Porque esse texto está significando espaço público a partir de um lugar onde os direitos têm a ver com consumo e com gerenciamento no espaço público, que acaba sendo um espaço fechado e gerenciado economicamente. Então, o que está em questão agora é, bom, como é que esse espaço público pode ser redefinido no conflito, sem apagar o conflito, porque ele é constitutivo, tá? Mas sem tentar também fazer ou impor sobre ele categorias que justamente levaram à crise e são sintoma dessa crise, desse sistema. Então, o que eu te Sim, embora eu não tenha solução, eu acho que o que todos nós estamos colocando com o nosso trabalho é observar que a cidade como a gente entende a cidade, o espaço público como a gente entende o espaço público, de alguma maneira é produto de um sistema que está em crise, que está fazendo sintoma e que a gente não está pagando continuamente esse sintoma. Bom, mas não é comigo, tá? E o caso dos camelôs, particularmente para mim, eu acho que é claramente representativo. Eu pedi também, Guilherme. Eu tenho trabalhado atualmente na questão da violência, eu tenho focalizado a violência doméstica. E eu vou colocar aqui algumas das minhas preocupações e questões dentro, na medida que eu vejo essa banalização do conceito de violência. A partir da análise de discurso, nós temos procurado trabalhar pensando que cada forma de violência ela é produzida por determinados processos de significação. Quer dizer que, por exemplo, no caso da violência doméstica, tem aí um discurso sobre a família que é violenta. Entanto, nós temos diversos tipos de violência, como, por exemplo, a negligência, o abuso físico, a própria omissão e o abuso sexual. Nós temos percebido que cada forma de violência ela é produzida por um determinado processo. A mãe que abandona não é a mesma mãe que negligencia. Vê o filho passando fome, mas está do lado. Como não é a mãe que abusa ou que bate, que castiga. Então, tentando compreender esse problema de se falar da violência de uma forma generalizada, de entender que existe um processo de constituição que é diferente para cada uma delas. Né? Então, isso eu queria colocar um pouco sobre essas diferentes formas, desses diferentes processos que fazem com que determinado pai, determinada mãe vão estar fazendo uma prática de violência diferenciada. E aí nós temos, por exemplo, a entrada do jurídico, dos conselhos tutelares, que vão estar no interior dessa família, tratando a violência de uma forma generalizada,
pai, portanto, não pode bater, e esse pai vai dizer, se eu não bater, então eu vou fazer o quê? Como é que eu vou ficar? Então, acho que são questões complexas, porque tem aí a entrada de uma outra lei que não é a lei da família. Eu queria dizer, então, que nesse momento nós temos um discurso produzido sobre a violência em relação à família, colocando a família é a agressora. E isso de nada tem adiantado na questão direta da família, porque você tem como discurso que a família é agressora, mas também não tem a compreensão de como que é que essa família agride. Diante de cada forma de violência, por que ela age de determinada forma? E ainda essa família é vista, a violência de uma forma geral é vista como algo da ordem do inconsciente, da ordem do intencional. Quando nós estamos aqui trabalhando na ordem do imaginário, tem uma violência pensada no imaginário aí, e que as pessoas, por exemplo, nas suas casas, matam, por exemplo, um ladrão, qualquer coisa, ainda bem, um menino de rua, ainda bem, antes que ele se torne marginal. E isso é algo na nossa sociedade e é de um imaginário muito maior que nós. Então, a violência, quando ela é vista de uma forma, eu acho que simplista, de uma forma banal, onde tudo é violência, onde esses processos não são considerados, né? E ainda se esquece que tem, para cada indivíduo, numa determinada sociedade como essa, nesse momento, nós temos aí uma determinada estrutura subjetiva. Tem uma forma de estar relacionando com essa coisa. Por que eu abuso? Por que eu negligencio? Por que eu omito? Isso no caso da família. Eu peguei só a questão da família, que é uma forma de violência de tantas outras, para nós podermos pensar como é que ela é diferenciada, como os processos são diferenciados. Para estar pensando de uma forma muito, a família é violenta, o trânsito, a sociedade, e está pensando isso, tendo em vista essa questão desses processos que trabalhamos na análise de estudo, aí ele falava, escutar o sentido, acho que tentar compreender a violência é um pouco por aí, né? E superar isso daquilo que nós achamos debate é porque é agressor, mas é agressor em função do que esse sujeito está sendo constituído, por quais processos, qual estrutura subjetiva, já nós temos esse tipo de isso. Obrigada, É uma questão que eu acho que é interessante, que você usa isso. A questão que você colocou logo no começo desse problema da violência ligado, quer dizer, se você democratiza o Estado, você não garante... O microfone está funcionando? Não? Tá. Não, usa o microfone para gravar. Não. A questão que você coloca no começo, de que se você democratiza o Estado, isso não garante, isso mude automaticamente, ou de repente, a vida social. Né? Eu acho que essa questão é extremamente importante, porque todo o conjunto de coisas, de certa forma, são colocadas, eu posso olhar desse lugar, eu posso olhar de vários lugares, mas eu posso olhar desse lugar, que é essa questão de que as relações, um Estado, ele não se reduz ao seu aparato, né? O Estado inclui uma sociedade, você tem o aparato do Estado e você tem a sociedade. E o funcionamento de um não garante o funcionamento do outro, se você pensa no Estado e a sociedade. Talvez você pudesse garantir se você estabelecer uma mudança suficiente no corpo social. Acho que isso garante mais uma mudança automática, ou mais direta no aparato do Estado do que o inverso. Evidentemente que qualquer mudança no aparato do Estado, de alguma forma, se faz por algum movimento do corpo social. Não se faz ou por um setor, ou pela força de um setor, de alguma forma, e é preciso analisar isso. Mas o problema, quer dizer, que eu vejo essa falta, essa questão da não democracia, para usar essa palavra, da vida na sociedade brasileira. Isso não está instalado como forma de
forma de relação. Na medida que isso não está instalado como forma de relação, todas as questões significam a partir disso. Né? Então, a questão da política, essa concepção edulcorada da cidade, por exemplo, funciona a partir disso. Por quê? O que você tem que produzir é separar o que não serve, você exclui, você produz a exclusão. Isso é exatamente um funcionamento não democrático, né, do corpo social. E eu digo aí do corpo social porque pode ser por uma ação imobiliária. Ela não precisa, ela pode ser por uma política pública, por um plano diretor de uma cidade, por exemplo, né? Mas ela pode ser, e muito frequentemente, ela se dá por uma ação imobiliária, que também muito frequentemente está ligado com os planos diretores. Quais as razões que fazem com que o plano diretor de uma cidade seja esse ou aquele, pode estar muito ligado a grandes construtoras, e acho que a questão é a mesma, quer dizer, no caso do painel da rodoviária, quer dizer, o que o painel da rodoviária dá é a possibilidade de uma análise extremamente forte pela significação, pelo funcionamento significativo do painel, pela designação de estranho, pelos deslizamentos que a designação de estranho produz, que é exatamente o mesmo processo. Quer dizer, e efetivamente, aquela rodoviária gerida por um aparato estatal no sentido geral, que é aquele, vai fazer aquele painel, porque esse aparato está significando desse lugar. Né? Por isso que eu acho que a mãe tem razão, do nosso ponto de vista, você não faz o painel. Então, se você está no metrô de Paris e você ouve, olha, se você vir algum pacote sem dono, procure a segurança. Eles estão falando de outra coisa, as relações deles estão em outro lugar, eles estão pensando no árabe e tal. Tem lá o discurso próprio dessa coisa. Então, acho que essa questão, quer dizer, acho que fundamentalmente me parece que esse é o problema. Quer dizer, a sociedade brasileira não é uma sociedade que tem a democracia dentro dela. Então ela produz o Estado totalitário. Por quê? Porque não tem história para isso. Então eu acho que a busca de soluções, eu acho que ela tem um pouco a ver com isso. Quer dizer, nós temos que trabalhar a mudança desse lugar que dá um sentido, né? Produz sentido. E isso é uma relação, na minha perspectiva, entre o Estado e a sociedade. E é por isso que eu acho que a questão do Poder Judiciário, que você falou muito de passagem, você só referiu, extremamente importante, se você pensar o ordenamento jurídico do Estado, que é o problema seguinte: se você tem um judiciário fraco, você aumenta o poder do executivo e, com frequência, você diminui o poder do legislativo. É muito difícil, ou então você cria um confronto intransponível entre os dois. Bom, e essa hipertrofia do executivo, pelo enfraquecimento do judiciário, ou pela venalidade do judiciário, resulta exatamente na impossibilidade de o Estado funcionar para produzir a democracia no corpo social. O que a gente começa a ver é que, de uma certa forma, o Estado não está feito para isso. Não sei se é só no Brasil. Enfim, e só uma coisa a mais, quer dizer, eu acho que toda política pública funciona como uma forma de apagamento exatamente do político, do apagamento exatamente da possibilidade da sociabilidade, da democracia, porque toda política pública funciona sob um modo normativo. Isso faz parte da definição da política pública, funcionar sob um modo normativo. Então esse é um outro problema, quer dizer, o Estado está aí para fazer o quê? Para produzir políticas públicas. A gente é tendente a responder sim. Por exemplo, a comunidade científica demanda do Estado, com frequência, uma clareza de política científica, ou seja, uma clareza de uma política pública no campo da ciência. Então, nós estamos demandando do Estado a política científica. O que nós estamos pedindo para o Estado? Uma normatividade sobre o modo de produzir conhecimento. E eu posso fazer essa pergunta sobre qualquer campo, sobre educação, qualquer saúde, qualquer campo. Então, veja, eu acho que é uma relação extremamente complicada que a gente precisa. Eu acho que a análise dela é importante porque faz vir esses sentidos que parecem naturais. Parece que isso faz parte da vida. Mas não é bem assim, faz parte da vida porque está posto como fazer, não está, não fazer. Então, enfim, eu também não sei a resposta, eu só estou tentando também, acho que localizar algumas coisas que podem fazer a reflexão.
relação do espaço público que se tem na Europa, da base americana, mas quer dizer, se coloca como uma tendência forte. Então, embora eu concorde com todos os poréns, os problemas, a questão da segregação, da homogeneização do tecido material e dos grupos sociais, se isso se coloca como uma tendência, será que não é possível pensar nisso como um instrumento de planejamento que possa ser estendido, socializado para outros estratos sociais também? Não seria, talvez, uma saída pensando em integrar essas unidades espaciais dentro da malha urbana, dentro do tecido urbano? É uma dúvida, né? Porque, na verdade, a gente consegue muito fazer a leitura crítica, né? Eu trabalho um pouco com isso também, mas não consegue ver justamente, né, o que eu ponho no lugar, qual é a solução, né? Então, se a gente pensa na relação do Estado com o espaço público, né, que hoje o espaço público foi abandonado, né, por conta da própria mudança de papel, ou seja, do Estado, então a gente vê a organização e novas sociabilidades. Você estava colocando da sociabilidade da criminalidade, da favela, né, que também é um tipo de organização, de autogestão até. O condomínio também, só que ele está restrito às classes médias e às elites, né? Por isso ele tem tantos problemas, porque ele elitiza, ele segrega ainda mais e deixa os problemas para fora, e esses problemas vão se intensificar. Agora tem uma outra questão que foi colocada da criminalidade do condomínio, que é a violência para fora. E hoje a gente já tem exemplos que o inimigo não está tão para fora assim. Quer dizer, os filhos das classes médias, das elites, formando suas gangues e cometendo criminalidade, assaltos, roubos, seja lá o que for, dentro dos condomínios ou entre os condomínios. Quer dizer, o inimigo não está só fora, né? Então, quer dizer, não pode ser só por aí essa leitura. Então, eu queria que vocês ajudassem a pensar um pouco essa relação com o planejamento do tecido urbano. Só para se colocar, né? Agora, mas assim, devido ao trabalho que estou desenvolvendo nesse momento, acho que portanto eu contribuí com o resultado dos nossos trabalhos. Eu estou trabalhando na Faculdade de Arquitetura desde 1976 aqui na Prefeitura, eu sou da escola que fundamos a Faculdade de Arquitetura. Estou chegando no Encontro Nacional de Estudantes no Rio de Janeiro, onde tudo que está sendo tratado já se deu o resultado do que nós estamos imaginando do que acontecer. Então, por exemplo, eu imaginava assim, que outro lado também importante, eu faço parte do governo cultural do Brasil e Equador. Eu digamos, faço parte de uma formação do técnico de direito comum. Minha formação cultural já é outra, que está estabelecida, e minha experiência brasileira com transferimento de vocês para todas as vidas. Então, sou músico também, por isso eu tenho contato direto com jovens. Então, acontece que nós tivemos um encontro regional em Bauru, na Unesp. E os alunos acharam por bem que todos aqueles professores que não eram assim, digamos assim, não têm pivote os seus professores, e eles vão procurar mostrar suas pesquisas. E eu estou desenvolvendo um trabalho sobre a utilização dos bambus das construções nos rios e, portanto, na construção de habitações. É uma técnica que pode ser ensinada para crianças e mesmo para as mães de ser casa. E eu não tenho tido muito sucesso aqui na área agrícola porque as pessoas não entendem o que é arte. Né? Então, entre os técnicos, a arte é uma coisa assim, deixar de lado, e entre os artistas, não tem a mesma coisa. Então, os alunos descobriram que é importante também que o trabalho dos alunos que estão avançados possa ser distribuído para outras pessoas. Então, nós tivemos aqui o ano passado em Bauru, nós tivemos aqui um encontro regional dos estudantes de arquitetura que vieram de todo o Brasil. Nós trabalhamos nas favelas. E, portanto, eu apresentei que se trata de um quadro, assim, similar à Revolução de Maio. O que está acontecendo é que as pessoas ainda não têm a leitura direita, né? Porque eu estive presente nessa época em Paris. Então, o que está acontecendo, né? Que o trabalho final dos estudantes de arquitetura se apresenta como maneira de arte, não é uma coisa assim, de ciência pura, porque os estudantes ainda não têm condições, por exemplo, de mostrar como funciona a
uma gigantesca, por exemplo, né? E porque mesmo que a necessidade nesses lugares não é de uma tecnologia forte, né? Se trata sobretudo de uma tecnologia de convívio entre as diferentes. Então eu fiquei assim muito surpreso de ver assim o tipo de relacionamento entre as crianças e os jovens. Então, eu entendo que se trata de um complô, porque todo jovem já foi criança, e toda criança e todo jovem é o futuro. Né? Então nós tivemos assim um resultado aqui na América Latina, onde eu estive trabalhando diretamente, surpreendente de um relacionamento assim, fora do comum. Eu nunca vi uma coisa parecida. E essa tecnologia desse encontro subiu para o encontro nacional no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar na Marcha da Tijuca, na favela de Santo Cristo e na Salgueiro, na favela de Salgueiro. E a gente pode ter com certeza que os alunos, que estavam em torno de 2.000 alunos de arquitetura, mostraram realmente o que se trata de que a universidade está cumprindo o seu papel. Tá? Primeira coisa. Então, o que nós estamos ensinando é o conflito com a necessidade. Então, e os alunos sabem disso, e eu perguntei para o aluno, que é um aluno do Mackenzie, uma moça, falei assim, o que nós estamos fazendo finalmente aqui? Disse assim, nós estamos socializando a nossa descoberta. Então, dá a impressão de que a universidade precisa, digamos assim, assumir de uma maneira mais objetiva, sobre os mecanismos que ela tem, a questão do trabalho com as classes necessitadas, porque os ricos, os turistas, os decoradores, os barcos, a ciência é essa. Não, olha, a gente está com pouco tempo, tem uma pessoa que vai falar sobre medicina, né, a saúde e cidade daqui a pouco. Justamente eu gostaria de anunciar também, vai ter daqui a pouco um cafezinho, depois retornar para essa conferência para falar justamente sobre cidades saudáveis, essa coisa toda, né, que é um pouco, né, mundial aí, da questão da saúde. Mas só para, né, fechar um pouquinho essa discussão, não vai fechar, quer dizer, justamente a partir da fala da Ana, eu fiquei, que eu tinha notado justamente, né, na sua fala, e depois a gente vê, de alguma maneira pontuando, é a ideia de que é preciso admitir a incompletude, o inacabamento, o não fechamento, etc. Justamente a história que não acabou, a sociedade que não acabou, e a própria questão da cidade que está em movimento sempre. Eu acho que toda vez que há apagamento disso é que, né, há realmente violência, tudo isso. Então, eu acho, pontuando para essa questão da incompletude e pegando pela fala da Ana, eu gostaria só de lembrar isso, que talvez fique ainda para discutir depois, né? Mas, essa questão, peraí, eu tinha justamente pontuado isso, de que você fala, no fundo, que é uma voracidade do urbano. No certo momento você não falou bem essa palavra no sentido. Quer dizer, é uma voracidade do urbano, que é essa questão do urbanizar a cidade que podia retomar, mas essa voracidade no sentido de que, enquanto um muito cheio, eu diria, justamente onde você apaga a incompletude, inacabamento, etc. E mesmo isso que eu, quando eu terminei, pouco antes de terminar a minha fala, eu disse, né, que a questão dessa... Há uma questão aí forte, que é a relação desigual entre isso que eu estou chamando, né, de organização do urbano na relação com a ordem da cidade, em que você resulta em que não há espaço na cidade que não seja urbano e que, portanto, não há espaço vazio, não há essa incompletude onde é possível trabalho, a ruptura, etc. Por que isso é importante? Uma pergunta para mim, no fundo, como ser sensível a esses lugares em que há a possibilidade da ruptura se você não apagar essa coisa, não admitir, porque eu acho, do ponto de vista da linguagem, o sentido novo, a ruptura, vem do não sentido, é a passagem do não sentido para o sentido. Há um momento de uma metaforização, uma transferência em que o não sentido passa a fazer sentido ou passa a fazer um outro sentido. Ora, se eu pegar isso como uma metáfora justamente em relação ao urbano, não havendo espaço vazio em termos do urbano, você não tem a possibilidade desse movimento da ruptura e desse fazer essa outra coisa a partir daí. Então, a questão que ficou para mim, justamente, tanto em relação à violência, aquilo que a Mônica falou e que respondeu, eu acho interessante, deixar um espaço ali que não é dito,
né? A única maneira de você criar a possibilidade de um outro dizer. Ora, na questão do urbano também, eu acho. O que seria esse espaço da cidade em que é possível esse outro simbolizasse ali, né? Quer dizer, uma outra forma de simbolizar, uma ressignificação, um outro sentido, uma outra cultura e tal. Né? E eu, a meu ver, esse muito cheio do urbano tem produzido um silenciamento. Eu trabalho com as formas do silêncio, então essa coisa para mim, eu sou muito sensível, vamos dizer, essa coisa né, da necessidade de um silêncio aí no sentido, e eu diria que é no sentido também do discurso da ciência, do saber urbano. Não só a questão do que está administrativamente todo o espaço fica tomado pelo urbano, né, no sentido da urbanização aí, mas também o saber urbano é algo também que, eu diria que ele, num seminário que a gente já está fazendo, né, com a Agenda Chouet e outros, a gente percebe que o discurso sobre o urbanismo, o discurso do urbanismo, etc., ele se espraia de tal maneira também que não é possível você falar do real da cidade ou do urbano sem ser com categorias já muito pré-fixadas do próprio urbanismo, etc. Então, você acaba que esse discurso sobre, vamos dizer, se cola no discurso do urbano de tal maneira que fica sem espaço vazio de interpretação, um espaço propício para uma ruptura e tal. Eu gostaria que você falasse alguma coisinha, mesmo que a gente tenha que correr ou falar na segunda parte. Olha, eu acho que, né, vou abrir para a mesa, está se colocando, né, finalmente, e depois aí a gente, infelizmente, tem que encerrar as questões do público, porque não há mais tempo mesmo de piada, certo? Então, abro para a mesa, né? Bom, o que eu queria falar em relação às perguntas que foram levantadas, naturalmente não é uma fala de conclusão, não é conclusiva, não indica para caminho nenhum, a não ser para vários caminhos possíveis, não é? A questão do condomínio fechado, que parece que a questão é o sapato apertado, né? Pegou muita gente. O que nós temos que perceber é o seguinte, a questão do condomínio fechado, nós não estamos falando isso do ponto de vista das escolhas individuais, evidentemente, não é? Quer dizer, nós estamos numa sociedade que quem tem poder de consumo, consome. E o condomínio fechado é uma proposta de vida que você compra. Você não compra só o alimento, a comida e o carro, etc. Você compra uma proposta de vida. A nossa questão é que o condomínio fechado, ele é parte do problema e não a solução. Né? Por quê? Do ponto de vista da teoria sociológica, já está mais ou menos bem debatido, que a ideia de comunidade, quer dizer, a relação face a face, a relação entre pessoas que se dizem iguais, ela, ao mesmo tempo, dá o conforto, mas aumenta o grau de tensão. E ela provoca violência. Então, nós temos aí toda uma tradição de estudo sociológico sobre a comunidade, principalmente americano, nessa linha da comunidade, não é, edulcorada, quer dizer, aquele espaço ideal, não é, a era de ouro da sociedade, quando todo mundo vivia tranquilamente, bonitinho, sem conflitos. A sociologia mostrou, principalmente no Brasil, né, com o trabalho da Maria Silvia de Carvalho Franco, que a comunidade gera violência. Um sociólogo americano, mas da década de 70 principalmente, que é o Richard Sennett, falou da comunidade destrutiva, né? Ou seja, que esses laços, esse ideal de volta à comunidade significa, na verdade, um projeto político de negação da multiplicidade e da alteridade. Então, o projeto Condomínio Fechado, ele faz parte do problema e nós temos que pensar ele nesse sentido. Isso não elimina a questão das opções pessoais, evidentemente, né? Eu, particularmente, não moraria nenhum. Eu prefiro a diversidade, que ela é muito mais interessante. Em relação à questão da violência gerada pelos condomínios fechados, eu concordo com a professora Eni, né? Quer dizer, a própria existência do condomínio numa sociedade desigual é uma forma de violência, é uma violência simbólica, né? É outra dimensão desse problema. E em relação à melhor definição a respeito do conceito de violência, a gente vai para a questão que você colocou da violência doméstica, né? Você disse na sua fala que você estava preocupada com a banalização do discurso da violência. A nossa ótica é um pouco diferente, nós estamos preocupados com a banalização da violência, certo? Quer dizer, da violência como um mecanismo de sociabilidade. Nós temos que falar, espera, há outras formas de reconstruir a sociabilidade que não passem pela violência. A banalização do discurso, ela começa
quando o jurídico recobre esses fenômenos. E aí enquadra em termos de violência doméstica como agressão, etc, etc, etc. O que eu poderia dizer em relação a essa questão da sociabilidade violenta vai um pouco na linha da própria ideia de comunidade. Já passou o tempo em que a gente achava que a família era o local do descanso, né? O local da segurança. Nós estamos descobrindo, né? Tardiamente, o Freud já trabalhou com isso no âmbito do imaginário, da construção do inconsciente, né? Que a família é fonte de conflito. E esses conflitos podem ser tematizados no âmbito do direito ou no âmbito do discurso da cidadania. Na verdade, o que a gente tem que discutir é o espaço específico no qual se dá a reprodução, né, da intimidade e do ambiente privado e o espaço onde se dá a reprodução do público. E esses limites não são pré-definidos, eles só são reconstruídos a partir de dinâmicas sociais específicas. E aí eu falaria um pouco a respeito da sua questão do Estado e da não democratização da sociedade brasileira, não é? A ideia que nós temos de Estado é uma ideia muito populista, no sentido de que o Estado é um Estado ainda monárquico, quer dizer, tudo que existe que é reconhecido, o Estado ele recorta a sociedade entre o universo do que é legal e o universo do que é ilegal, do que é aceito e do que não é aceito. No discurso democrático, nós invertemos essa fórmula. Não cabe mais ao Estado definir essas coisas, cabe à sociedade. Então, se houver possibilidade de mudança, essa possibilidade de mudança não está no discurso do Estado, porque a gente sabe que ele continua usando o discurso da repressão, o discurso do não, o discurso da legalidade e não da legitimidade. Então, a possibilidade de mudança, se a gente pudesse vislumbrar o inusitado, né, no momento em que ele estava dando um cochilo, nós poderíamos perceber, né, essa coisa que está recoberta por todos esses processos, nós poderíamos tentar verificar ele a partir da própria ideia, da reconceptualização da ideia de violência. Ou seja, se você pegar as formas de sobrevivência, os mecanismos de sobrevivência das pessoas que vivem em favelas e periferias, etc., tem uma quantidade enorme de energia saindo de lá. Energia psíquica, energia intelectual, iniciativas de todos os tipos. Por que essas iniciativas elas não se generalizam e passam a influenciar as opções de vida das classes médias e assim por diante? Porque elas são sempre recobertas por esse tipo de discurso que a Mônica muito bem colocou. Quer dizer, o que sai de baixo é o discurso do outro, do estranho, né? Daquela coisa ameaçadora e que a sociedade canaliza em termos de perigos atuais. E essa canalização, nós temos a canalização tradicional, que é o espaço do direito e do jurídico. Nós estamos esperando que haja outras possibilidades de canalização para isso, que não seja no âmbito da repressão e da punição, mas seja no âmbito da reeducação e da reconstrução da cidadania. Infelizmente, as questões são mais ricas do que aquilo que eu estou falando agora, né? Mas eu deixo aqui a possibilidade de a gente poder discutir mais ampliadamente as coisas no futuro. Bom, eu vou ser bem rápida e o que eu queria dizer talvez fossem duas coisas. Em primeiro lugar, eu acho que a questão da democracia que você levanta e dessa avaliação de que a democracia no Brasil não está completamente entranhada no corpo social, né, na sua forma de funcionamento, etc. Eu acho que ela é verdadeira, mas eu acho que é necessário também, talvez, se fazer uma reflexão um pouco mais apurada sobre o que tem sido essa democracia a nível geral, o que tem sido chamado de democracia a nível geral, porque você tem uma tal democracia de mercado que cada vez mais confunde, né, a questão da participação política efetiva com a questão do consumidor, tanto que eu acho que hoje essa questão, né, os direitos do consumidor, eles tendem a ganhar um espaço cada vez muito mais extensivo sobre os direitos do cidadão, né? Então, eu acho que refletir um pouco sobre os processos através dos quais essa democracia, chamada democracia, está sendo instituída, ela nos permita ver, talvez não só a particularidade do que acontece no Brasil, mas meio que uma dominante que está acontecendo a nível mundial, né? Pelo menos nos chamados países com uma certa estabilidade democrática. Acho que o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Europa, são fenômenos que, com uma certa distância, mas nem tanto, elas têm, em muitos momentos, similaridades muito grandes com o que está acontecendo no Brasil. Se a gente pensar nas cidades, então,
né, a gente vai ver que Mitterrand, que era o grande socialista, enfim, o grande representante do socialismo francês, ele acaba liderando um processo de renovação da cidade de Paris, que tem alguns desses elementos como os elementos essenciais da construção dessa cidade, né? Bom, em segundo lugar, eu acho que é também interessante a gente pensar na recente descoberta, eu acho que foi feita no Brasil, das classes médias, né? Porque, de repente, pelo menos alguns segmentos de esquerda perceberam que as classes médias eram importantes para fazer opinião pública. E aí entra essa outra coisa de como a opinião pública acaba determinando um conjunto de procedimentos, né, e um conjunto de proposições, tendo em vista a questão eleitoral. Né? Então, digamos, o papel, e aí sim, eu acho que o papel que as classes médias têm, particularmente no Brasil, é um papel extremamente conservador em relação a alguns outros papéis que ela desempenha em outras sociedades. Né? Então, acho que pensar essa questão da democracia, pensar a questão da participação das classes médias e pensar, inclusive, em cima da classe média, meio que esse projeto conservador das cidades, né, que é um pouco que tem... As classes médias são as cidadãs nesse momento, por isso eu concordo plenamente com você. Estranhos, tenham medo dos cidadãos, evitem os cidadãos, porque eles são realmente complicados, né? Mas isso leva a uma... não sei como ressignificar a cidade, não sei, também acho que é uma procura que... enfim, que muitas vezes é feliz, você acaba encontrando algumas experiências que, bom, não vamos fazer de conta que a realidade seja perfeita, nem que os processos sejam puros, né, mas que, sem dúvida nenhuma, sempre se encontram experiências ou ações ou iniciativas que apontam um pouco no sentido da possibilidade de ressignificação. E acho que isso passa, inclusive, pela nossa possibilidade de se defrontar com o estranhamento, né? Eu acho que, digamos, os intelectuais, eles têm também um conjunto de códigos, um conjunto de mensagens cifradas, né, que muitas vezes acaba sendo difícil fazer essa percepção. Mas, enfim, eu vou parar por aqui, que eu sei que a Suzy está correndo. Muito rápido, porque todos estamos querendo tomar um café. Mas eu vou aproveitar uma questão que você colocou para encerrar um pouquinho a minha fala, quando você falou que o Estado abandonou o espaço público e que por isso tem essas questões. Eu te diria que ele não abandonou o espaço público. O que ele está permitindo, através de uma intervenção muito forte, é a apropriação desse espaço público por determinados setores da sociedade. E eu posso te dar um exemplo. Eu diria, não é tão terrível você construir um condomínio fechado, quanto o Estado legitimar o fechamento de ruas e de bairros que eram abertos para fazer um bolsão residencial. Então, isso não é um abandono do espaço público, isso é o Estado participando ativamente através da legislação e dos seus meios para legitimar uma situação que é uma apropriação do público por um certo privado que depende de certos setores. Então, você coloca uma recepcionista em uma praça pública, mas você tira os camelôs numa operação de tolerância zero. Bom, é só isso. Antes de encerrar oficialmente, né, a nossa mesa aqui, eu queria só lembrar, né, que isso que a Ana coloca do estranhamento, né, que a Mônica traz dessa maneira como o Estado está legitimando, e aí voltar um pouquinho no que você, Luiz Antônio, traz da relação da legalidade para a legitimação, que é preciso a gente tomar muito cuidado com a legitimação, porque ela vai estar legitimando algumas posições e não outras. Então, que seria interessante a gente, né, tomar a questão do estranhamento e abrir um espaço na questão da urbanidade para a contradição, né, que eu acho que é fundamentalmente um lugar onde realmente você possam estar se revendo as coisas. E, nesse sentido, se a gente já tiver resposta para o que colocar no lugar de algo, você fecha toda a possibilidade de realmente reflexão aí nesse sentido. Tá? Então, eu agradeço e, né, café agora e quanto tempo de café para... Então, a meio-dia a gente volta para a palestra, né? Tá bom? Agradeço a presença de todos e dos membros da mesa, né? Obrigada.